Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Para você que está matriculado na Faculdade Sudamérica, na disciplina de Biologia Geral, hoje a nossa aula é uma revisão. Nós vamos aproveitar essa semana para recapitular alguns pontos daqueles assuntos que nós já abordamos em nossas aulas presenciais, antes da pandemia coronavírus, antes da nossa etapa de estudos remotos. Hoje eu gostaria que a gente revesse, que a gente voltasse a falar das características das células atuais sobre a face da Terra. Hoje nós encontramos dois tipos celulares bem distintos vivendo no planeta, que são as células procariotas e as células eucariotas. As células procariotas são células mais simples, que têm o seu espaço delimitado pela membrana e separando aquilo que está fora da célula do meio intracelular. As células eucariotas demonstram uma complexidade maior, um grau de complexidade mais elevado. Eu quer dizer verdadeiro e núcleo cário. Então, a célula tem pelo menos dois compartimentos, o núcleo e o citoplasma. E a membrana delimita o meio intracelular. As células procariotas têm cromossomos em número muito reduzido. Em geral, são 2, com formato circular, que são pequenos, contêm poucos genes e estão aderidos na face interna da membrana plasmática. O citoplasma das células procariotas exibem todas as biomoléculas e enzimas necessárias para todos os processos celulares ocorrerem. Esse fato de que está tudo meio que disperso no citoplasma restringe um pouco a eficiência do metabolismo das células procariotas e um pouco a velocidade em que ela consegue processar reações bioquímicas. Isso não quer dizer que as células procariotas sejam um completo fracasso evolutivo. Se fosse assim, se elas fossem tão incapazes, tão ineficientes, nós não teríamos hoje organismos unicelulares procariotos convivendo com células eucariotas no planeta. É o exemplo das bactérias. As células eucariotas, como a gente já falou, verdadeiro, cário, núcleo, no mínimo elas apresentam 2 compartimentos, que é o núcleo e o citoplasma. Em geral, apresentam mais organelas. Essas organelas celulares são compartimentos com funções específicas. Cada organela, cada compartimento, exibe então coleções, conjuntos de biomoléculas e enzimas relacionadas com aquela função que da organela está especializada para desempenhar. Nas células eucariotas, devido a esses compartimentos especializados, o metabolismo celular ocorre de maneira mais eficiente e muitas vezes mais veloz, mais rápido. A gente falou há poucos instantes sobre a membrana que delimita o meio intracelular do meio extracelular. Quer dizer, que separa o que está dentro da célula do que está fora. A membrana fornece então o limite das células. Ela controla o trânsito das moléculas entre o meio extracelular e a célula viva. Ela mantém o potencial. Toda vez que você escutar essa palavra potencial, lembra de diferença. Se ela mantém o potencial, quer dizer que ela mantém o meio intracelular com uma composição eletroquímica diferente daquela que é encontrada no meio extracelular. A membrana também tem o papel de reconhecimento entre duas células, entre célula a célula. A membrana, por exemplo, que é a responsável pelo reconhecimento de tecidos próprios,
como no caso de um transplante, tecidos compatíveis, como no caso de um transplante ou transfusão sanguínea. A membrana também promove adesão e interação entre as células vizinhas. Então, essas são as funções da membrana plasmática: delimitar a célula, controlar o trânsito de moléculas, que a gente chama de permeabilidade seletiva, manter o potencial, manter a característica da composição eletroquímica do meio intracelular, diferente do meio extracelular, promover o reconhecimento célula a célula e a adesão e interação entre células vizinhas. A membrana, tão fininha, tão da ordem da 6 a 8 nanômetros, ela não é visível nem ao microscópio eletrônico. O que se vê ao microscópio eletrônico é um limite, mas a gente não vê a estrutura da membrana. A membrana é composta, na sua grande maioria, o componente mais abundante são os fosfolípides, organizados em bicamada. Proteínas associadas a essa bicamada fosfolipídica que podem estar integrando a membrana, quer dizer, que atravessam de uma face a outra, ou então simplesmente proteínas associadas, só aderidas a alguma face da membrana. E os carboidratos, que são característicos da face extracelular da membrana, formando uma estrutura chamada glicocálix. Esses componentes químicos, fosfolípides, proteínas e carboidratos, estão organizados num modelo muito divulgado, muito amplamente aceito, que é o modelo mosaico fluido. Dê uma olhada no material de vocês, que tem um quadrinho lá no final do conteúdo de membrana, que relaciona as propriedades da membrana, as funções da membrana com os componentes químicos que nós encontramos nas membranas. A gente falou agora há pouquinho que a membrana tem a capacidade de controlar o trânsito de moléculas através dela. Essa é uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. As modalidades de transporte através da membrana podem envolver o que é transportado e o investimento ou não de energia metabólica para que esse transporte aconteça. A gente pensa então no transporte de água através da membrana. Esse transporte tem um nome específico que é chamado de osmose. A osmose, então, é o trânsito, a passagem de água através da membrana plasmática. Essa osmose se dá por mecanismos passivos e o resultado final da osmose é que as quantidades de água entre um meio e o outro, entre o meio intracelular e o meio extracelular, vão acabar se equilibrando através da osmose. Depois a gente pode pensar na passagem de outras substâncias que não sejam o solvente água, na passagem de solutos, no trânsito de solutos através da membrana. Tem uma modalidade que é chamada de difusão simples. Ela envolve a passagem de moléculas pequenas, apolares ou neutras, diretamente através da bicamada fosfolipídica. Esse modelo de transporte de solutos, difusão simples, acontece de maneira passiva. A célula não vai fazer investimento energético para ele acontecer. E o resultado, a consequência da difusão simples, é que os meios intra e extracelular tendem a entrar num equilíbrio, tendem a chegar num ponto de equilíbrio das concentrações das moléculas que atravessam a membrana por difusão simples. A difusão facilitada envolve a passagem de solutos, moléculas, através de um canal ou carreador proteico. Então, a difusão facilitada envolve uma proteína ou um complexo proteico que integra a membrana para que essa passagem de solutos seja feita através dessa proteína. Seja ela um canal
que permanece o tempo todo aberto, ou seja ela uma proteína carreadora passiva, que interage com o soluto e promove a sua passagem. Mais uma vez, a difusão facilitada é uma forma passiva de transporte através da membrana. Não tem envolvimento de investimento de energia metabólica para que ela aconteça. E promove também a redução do potencial eletroquímico, que é isso, o equilíbrio, tendem a igualar as quantidades, as concentrações das moléculas que são transportadas pela membrana na modalidade de fusão facilitada. Por fim, a gente vai comentar sobre o transporte ativo. Tem várias formas dele acontecer, mas o que a gente precisa saber é que na modalidade de transporte ativo sempre envolve o investimento de energia metabólica na forma de ATP para que ele aconteça. Em geral, ele acontece numa direção desfavorável, ou seja, ele não importa como está o gradiente eletroquímico, ele vai ocorrer por investimento energético da célula. Então, o resultado do transporte ativo é sempre ampliar o potencial. Ele torna os meios intra e extracelular cada vez mais diferentes. E depois a gente falou também nas nossas aulas sobre o transporte em quantidade. Quando as partículas são grandes demais, as quantidades de solução são muito grandes para atravessar a membrana pelas outras modalidades de transporte, ocorre a interação da membrana com essa partícula. A membrana se deforma, formando uma depressão direcionada para o interior da célula e acaba envolvendo e se destacando uma vesícula de endocitose ou endossomo para o interior da célula. A endocitose dá continuidade ao nosso conteúdo com a via de digestão intracelular, que a gente vai ver na nossa próxima revisão. Por hoje, o que eu queria falar com vocês era para vocês relembrarem esses conteúdos sobre as células eucariotas, as células procariotas, a composição química e a estrutura da membrana plasmática e as modalidades de transporte através da membrana. Na próxima aula a gente vai continuar a nossa revisão. Deem uma olhada nas suas anotações que vocês mesmos fizeram nas nossas aulas presenciais. Eu agradeço muito quem assistiu a minha aula até esse momento, até o final. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder nenhuma atualização, ative o sininho. Obrigada, até a próxima. Tchau!